Olá! Nesta aula mostraremos um circuito básico para teste de um teclado matricial 4x4 e instalação aí de novas bibliotecas necessárias para rodar alguns projetos. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo para a gente montar uma trava de segurança eletrônica. Este é o nosso teclado matricial 4x4. Você pode encontrar modelos com apenas uma linha e 4 colunas, e modelos com 4 linhas e 3 colunas. Este teclado matricial é utilizado para entrar dados em seu Arduino. Ele possui aí 16 teclas dispostas em 4 linhas por 4 colunas e um conector de 8 pinos para ligação. Internamente são 16 teclas push buttons do tipo membrana dispostas nessa configuração em um formato de keypad, lembrando aqueles telefones um pouco mais antigos. Conforme a tecla então é pressionada, ela fecha uma conexão entre a linha e a coluna correspondente. Então, se a gente pressionar, por exemplo, a tecla A no teclado matricial, ela vai fechar a conexão entre o pino 1 da linha 1 e o 8 da coluna 4. Se pressionar a tecla 7, ela vai fechar a conexão entre o pino 3, que é a linha 3, e o 5, que está na coluna 1, e assim por diante. Vamos abrir então o nosso exemplo do teclado membrana aí no Tinkercad para mostrar para vocês o esquema que eu fiz para ligação. Importante a gente tomar alguns cuidados com relação a esse esquema, porque na internet tem vários modos de ligação em que o pessoal liga direto o teclado no Arduino. E isso não é recomendável, porque você está fechando conexão entre 4 pinos com 4 pinos de entrada. Então você está usando input e output. O bom é a gente usar aí resistor pull down, como a gente já ensinou anteriormente, fazer essas conexões aqui do pull down para evitar aí problemas. E eu ainda vou além, colocando resistor de 220 nos pinos que servirão aí de entrada. Então, mais um esquema de proteção. A maioria das vezes você não encontra esse esquema de ligação. Então, é bem simples. Então, o primeiro pino aqui, eu vou ligar ele na protoboard, vou colocar um resistor de 10K, ligo o negativo e dele eu derivo lá na porta 11. A mesma coisa eu faço para o pino 3, aqui da coluna 3, este aqui, para o 2 e para o 1. Esses 4 aqui, eu coloco os 4 resistor, ligando aqui o negativo para fazer o pull down. E aí levo os fios para lá. E aí eu peguei os pinos, os 4 pinos aqui das linhas e pluguei aqui na protoboard. Talvez fique um pouco confuso para ver aí, ó, mas estão ligados aqui, ó. E ligado ao resistor. Tá vendo aqui? Estou ligado ao resistor, a mesma conexão. Quando eu passo o mouse, ele acende luzinha. E aí, daqui de baixo, eu estou levando a conexão lá para as portas do Arduino. Então, segue esse diagrama aqui de ligação, que você não vai ter nenhum problema com seu Arduino. E é legal usar esses resistor pull down, porque às vezes dá as teclas, quando você pressiona, por elas ficarem muito pertinhas, como no diagrama que eu estou colocando aí para vocês agora, ela pode dar um falso positivo. E aí tem algumas dicas para a gente poder contornar esse problema. Mas inicialmente nós vamos fazer dessa forma que tem funcionado bem. Então eu vou abrir o código para mostrar para vocês como que funciona. Aqui no código, ele é muito simples, porque eu faço os pinos de saída e os pinos de entrada. Então, aqueles pinos 1, 2, 3 e 4 do teclado, que são as linhas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, olha, tá vendo que eu escrevo aqui, ó, row? Eles eu já aproveito e coloco como pino de saída. Os outros eu deixo como coluna, ok? Eu abro a porta comunicação com a porta serial, imprimo aguardando o acionamento das teclas e pulo uma linha. Aqui então no loop
ele faz um for para varrer as linhas, para checar o estado de cada uma dessas linhas. Eu coloco todas elas embaixo, digital right low. Ele pega o valor que ele está fazendo da leitura da coluna e coloca em alto para saber a combinação da tecla, se foi apertado ou não. E aí ele vai varrendo uma por uma. Então, se ele pegou lá, a primeira tecla lá da coluna foi pressionada, que está na porta 8, foi detectada como pressionada, ele vai pegar e vai fazer a conta da matriz aqui para saber qual tecla que foi pressionada, para fazer a combinação. E aí ele imprime na porta serial qual foi a tecla que foi pressionada. Isso ele faz para todas. E aqui nós temos um void imprime linha da coluna, onde ele retorna o x e y, que é a posição que ele encontrou a partir da resposta da porta do Arduino que foi pressionada. Então eu vou subir o código e vou abrir aqui a porta serial. Vou baixar aqui serial, diminuir aqui um pouquinho. Vamos para o teste então. Eu vou pressionar aqui o primeiro número. Ele falou linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 4. Apertei aqui, linha 3. Linha 3, 1, 2, 3. Coluna 2. 4, 4. Vamos ver se ele vai aparecer ali. Linha 4, coluna 4. Então, a partir daí, você consegue fazer o mapeamento dessas teclas para usar qualquer coisa. Muita gente, às vezes, usa esse teclado não com os números que estão aqui impressos. O pessoal imprime uma outra etiqueta e coloca por cima, colocando já a função. Exemplo, abrir porta, está aqui no lugar do número 1. Coloca, sei lá, LED, escreve outras coisas e coloca por cima desse teclado. E ele é um adesivo que dá para você grudar ele aí nos seus protótipos, que ele vem com a membrana, um plásticozinho que você tira, e aí ele tem cola para você fixar ele. E aí o pessoal costuma colar por cima dele uma etiqueta com as funções de cada uma dessas teclas, caso você não queira usar a numeração aqui. Porque o que importa para nós é a posição e a coluna. Agora, vamos tentar montar então uma tranca com ele, mas para isso você vai precisar acessar aí os links que nós estamos deixando disponível para baixar as bibliotecas para usar aí senha e algumas outras funções. Então fica de olho aí nas bibliotecas que você precisa abrir. Eu vou abrir aqui agora outro exemplo. Neste exemplo eu só adicionei um LED que nós vamos substituir por um relé, ou você pode substituir ele por um transistor, ou pode colocar até um servo, caso você queira utilizar ele para poder fazer a tranca. Como é bem simples, eu vou só colocar um LED aqui para falar que ligou e desligou um motorzinho, qualquer coisa assim. O que importa para a gente é o código. Vocês precisam levar isso lá para o Arduino e usar essas duas bibliotecas. Instalar a biblioteca do Passwords, que está disponível aí no site, e usar o include, que vai pegar aí o keypad, que é a biblioteca que controla o teclado. É uma outra forma da gente usar o teclado matricial. Então eu gosto sempre de colocar vários exemplos, porque dependendo da situação, você pode usar um exemplo ou outro, o que você achar mais fácil. Eu coloquei uma senha aqui, bem facinha, 1, 2, 3, 4. Declaro as constantes, que são 4 linhas e 4 colunas. E aí eu faço uma matriz, que é o mapa do teclado. Então aqui ó, eu fiz o mapa do teclado. E aí eu montei um array, colocando as portas. Em vez de declarar um por um, roupin 3, roupin 4, roupin 5, 6, né? Ou então linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Eu já fiz assim, ó, que numa linha só
eu já faço a declaração. Nós criamos um objeto aqui que vai receber o mapeamento das teclas. No void setup, ele vai ligar a porta 13 para falar que está acionando alguma informação. E o pino 2 vai ser o pino nosso que vai estar ligado à nossa tranca. Eu vou colocar para mostrar a porta serial a fim de estar investigando o que está acontecendo. E aí entra duas linhas que são da própria biblioteca. Aqui ele chama a função que verifica qual tecla que foi pressionada. Nós fizemos isso manualmente no outro exemplo. Aqui ele já vai sozinho, já monta para você. Então ele é bem simples. Ele coloca aqui um case para a gente poder entrar com a senha, confirmar a senha. Então eu comecei a digitar lá, se algum botão for pressionado, ele vai aparecer digitando, e aqui no nossa porta serial vai aparecer um monte de xizinho. Depois que ele fez isso, ele vai pegar, armazenar as teclas que foram pressionadas, e depois que apertar a tecla D, que é para confirmar que digitou, ele faz uma verificação se aquilo que foi digitado corresponde com a senha que você criou aqui em cima. Então, toda vez que você digitar a senha, aperta a letra D para confirmar. Depois que ele faz esse processo, ele chama aqui a função que vai verificar se realmente foi digitado corretamente. E aí sim ele vai ativar o relé. Então está aqui, ó. Aí ele auxiliou aqui com LED na porta 13, dizendo que ativou o relé. E ele pega e manda abrir a porta, né, ou abrir a tranca, através do código. Aqui está na porta 13. Aí nós vamos colocar a porta 2. Então nós vamos colocar aqui porta 2. Na verdade, a gente pode fazer até o contrário. Vamos fazer melhor. Vamos pegar e duplicar essa linha. Porque aí ele acende o LED e ativa o relé. Só que o relé a gente sabe que ele trabalha invertido, então eu vou colocar aqui low. E aqui depois, porta 2. Hack. Beleza. E aí ele zera a senha. Se não acontecer nada daquilo que ele estava esperando, ele fala que a senha é inválida e continua. Vamos deixar desligado, na verdade. Na verdade que é 2. E aqui que é 13. Para sempre manter trancado. Para sempre manter trancado. E o LED informar que não tem, né, que está fechado a porta. É bem simples. Copie o código. Sobe ele aí no seu Arduino. E faça os testes. E comentem conosco o que está acontecendo. Dúvidas? Não deixe de entrar em contato. E até a nossa próxima aula.